Olá para você que acompanha o esquema de jogo. Hoje é sexta-feira, 16 de junho de 2023, e o papo hoje é com o jornalista Rodrigo Santos, da Rádio Cidade da TV Brusque, lá de Santa Catarina. Ele vai falar um pouco do futebol catarinense e também do Brusque. Rodrigo, obrigado por ter aceito o convite. Boa noite para você aí. O que a gente pode esperar do futebol catarinense, principalmente o Brusque? Boa noite a todos aí, prazer estar, obrigado pelo convite, prazer participar aqui com vocês desse programa. Olha, o futebol catarinense vive um momento bem delicado, delicado porque hoje nós temos apenas um time catarinense que dá para dizer que está numa boa situação financeira e técnica, que é o Criciúma, que está brigando ali, está ali rondando o G4 da Série B, perdeu para o Juventude, mas enfim, está ali rondando o G4 e está brigando aí, vai brigar pelo acesso com dinheiro em caixa, com estádio sempre lotado e numa situação muito boa. Né? O time é bom, o time é bem montado para a Série B. A gente não pode falar o mesmo da Chapecoense e do Avaí, que estão lutando para o outro lado. Não são times a nível de brigar para acesso, estão brigando aí para permanência, né? Até os dois ali pertinho do Z4, com problemas, esperam a janela para ver se conseguem reforçar time, mas está realmente muito complicado. Já o Brusque e o Figueirense estão na Série C, campanhas apenas medianas, mas a Série C é um outro tipo de campeonato, né? Uma outra pegada, porque você tem que classificar entre os 8, depois tem a fase final, então tem espaço para você crescer para a reta final. Só que financeiramente, tirando o Criciúma, que é uma exceção à regra, com 17 mil sócios e a parte completamente estabilizada, todos os outros estão sofrendo com falta de dinheiro, não conseguem bater de frente com outros estados, isso dificulta o mercado, não consegue se montar um time forte, e os times estão sentindo isso. O campeonato catarinense foi um campeonato bastante, não foi do melhor nível técnico, né, mas também um campeonato que não rendeu muito, os clubes não conseguiram faturar, então tiveram que tem que trabalhar no Brasileirão para pagar o prejuízo do campeonato estadual. Você que está diretamente da cidade de Brusque, a equipe que vinha ali na Série B, aí acabou sendo rebaixada. O que o Brusque está fazendo, Rodrigo, para voltar novamente à Série B? O Brusque está com um investimento muito parecido com o que é o time da Série B do ano passado. Eu acho que teve até alguns exageros de alguns atletas, mas está com um time bem montado, né? Hoje está no G8. Eu acho que a Série C tem um negócio interessante, né? Porque você está no G8, não interessa se você for primeiro ou se você for oitavo, dá na mesma. Que você vai chegar nos quadrangulares, vai fazer 3 jogos em casa e 3 jogos fora para decidir seu acesso. Então o time é competitivo, é um time que foi vice-campeão catarinense, então já tem vaga garantida na Copa do Brasil, então não precisa se estressar com isso, não tem que se incomodar, já tem vaga na Copa do Brasil garantida. Trouxe uma base desse time vice-campeão estadual, teve alguns tropeços por ali, mas está se mantendo na média. Eu acredito que é um time competitivo para buscar uma vaga entre os 8. Rebaixamento não, está longe, mas para buscar uma vaga entre os 8. Mas é um time que tem um investimento bem menor do que, por exemplo, Náutico, São Bernardo, do que Confiança, do que Remo, do que Paysandu. Então tem que ter o elenco mais curto, então tem que contar também com um pouco de sorte para não ter muita lesão, mas a questão é classificar entre os 8, depois você tentar, de repente, investir para conseguir algo mais no quadrangular. Na sua avaliação, as contratações, você falou que saiu um pouco a questão técnica ou orçamentária na sua avaliação? Do time titular do estadual só saiu um jogador, que é o João Pedro Volante, que é titular do Tombense hoje. Então, por exemplo, o time carece eu acho, um jogador de qualidade de meia, mas pô, você vai no mercado hoje, a janela abre aqui no começo de julho, então quem está precisando de jogador, você pega, por exemplo, o Avaí e Chapecoense, estão desesperados atrás de jogador. O Avaí tem que trazer pelo menos meio time titular para se tornar um time confiável. Precisa de meia, de centroavante, precisa de mais um zagueiro, precisa de laterais, não tem dinheiro para isso. E olha que o Avaí tem um orçamento de Série B, então o que quer dizer de um orçamento de C? Aí você tem que ter esperteza, você tem que ter muito tino, você tem que ter aí percepção para, de repente, ir num campeonato estadual ou até na Série D para conseguir trazer uns jogadores. Mas o problema é falta de dinheiro. Isso tirando o Criciúma, é um problema geral que se tem. Chapecoense e Avaí hoje sofrem com elencos fracos e vão para a janela precisando contratar muitos jogadores. Mas aí você vai bater de frente com um time até de Série A, tipo o Coritiba, que está lá caindo para as tabelas. Você vai bater de frente com eles com um orçamento maior, você vai entrar em leilão, você vai perder.
Então, por isso, você tem que ter talento para ir atrás de jogadores que não estão na vitrine, não estão ali, né, não estão ali aparecendo, para conseguir reforçar o time. Falando um pouco da capital, né? O Avaí, o Figueirense que viveu uma questão aí. A gente está vendo alguns clubes com relação à SAF, né? Até o governo federal está tentando organizar, né? Porque tem muitas brechas nessa lei aí. Como é que você viu a avaliação do Figueirense, primeiramente, com relação a essa SAF na época, né? E hoje o que o Figueirense está fazendo na Série C e também o Avaí, que também passa uma dificuldade na Série B, Rodrigo? O Figueirense é SAF, mas eu costumo dizer que é SAF e não é SAF, porque é uma SAF que ela não foi vendida. Ela só é SAF porque tiveram que fazer o procedimento e a SAF é 100% do clube. Então, ela é uma SAF, mas não é, porque ela não tem investidor. Então, ela sofre muito, ela está em recuperação extrajudicial, ela atrasou as parcelas da recuperação extrajudicial, tiveram que fazer uma campanha, eu não concordo muito, mas fizeram uma campanha junto ao torcedor para conseguir coletar doação por Pix, para conseguir pagar conta, para conseguir um dinheirinho, e só vai pagar conta de repente de um mês, o cobertor é curto. Então o Figueirense, que tem uma torcida grande, vive uma crise financeira gigante e não consegue contratar um time forte. O Figueirense hoje tem um time mediano, treinado pelo Roberto Fonseca, que foi o que coube no orçamento. O campeonato estadual foi muito ruim, se classificou por acaso para a segunda fase por causa de um outro resultado, aí foi eliminado pelo Ercílio Luz. Então o Figueirense vive talvez está tentando um renascimento, só que como está em recuperação judicial e tentando achar um investidor, é muito difícil. O Avaí não, o Avaí também vive uma situação complicada, mas tem um orçamento de Série B. Mas o Avaí também, em cerca de um mês, também decretou sua recuperação judicial para parar as cobranças, para organizar a casa. Ambos têm uma situação. Veio a bola de neve de diretorias anteriores, que aumentaram, engrossaram a dívida, e agora chegou numa situação que ela é praticamente impagável. O Figueirense terceirizou seu futebol para uma empresa de um cara que não é honesto, o Cláudio Roniman, teve até um WO em um jogo da Série B, e hoje está pagando essa dívida. O Avaí vem de outras diretorias, a dívida foi aumentando, e tem que se pagar agora. Então, os dois estão em recuperação judicial, né? Aliás, em Santa Catarina, Figueirense, recuperação extrajudicial, Avaí, Joinville e Chapecoense, ou seja, do top 6 do futebol catarinense hoje, tecnicamente, tem que botar o Joinville, que o Joinville não disputa, né? Mas o Joinville é de da maior cidade do estado. Desses 6 times, aí bota Brusque e Criciúma, 4 estão em recuperação judicial. Isso já fala muita coisa. O Jack, né, como é conhecido aí da região, ele teve na Série A e de uma maneira outra, principalmente a gente que está lá, aqui, ó, eu tô no Canadá, mas a gente faz cobertura lá do Centro-Oeste, do nada, né, Rodrigo? Ele caiu de uma vez. O Jack disputou a Série A em 2015, nós estamos em 2023 e o Joinville vai pro segundo ano sem calendário nacional, ou seja, não vai nem jogar a Série D. Vai para o terceiro, na verdade, porque ano que vem não ganhou vaga, então não vai jogar ano que vem. Então é o segundo ano seguido, vai para o terceiro ano que vem, né? Trocou diretoria, mesma coisa, a dívida aumentou demais e hoje o faturamento é muito pequenininho. Então o Joinville tem que montar um time competitivo para jogar só o estadual, então não tem calendário o ano todo, com uma folha de pagamento igual ao dos times menores do Campeonato Catarinense e tem que ter uma assertividade muito grande. Joinville nem classificou entre os 8, num campeonato de 12. Classifica 8, Joinville não classificou. Eu fico triste porque eu também trabalho lá, sabe? Eu também trabalho lá, trabalho há 10 anos lá. Então, quando eu comecei, o time estava na B, em 2013. Em 14 subiu para A como campeão da Série B. 15 jogou a Série A, 16 caiu, 17 caiu, depois caiu para D e da D ficou sem série. É complicado, porque é a maior cidade do estado, tem um estádio bonito, só que as diretorias passaram por lá, não entendem de futebol, essa é a verdade, e hoje o time está aí, está sem jogar, e só vai voltar lá para o final do ano pensando no estadual. É aquele tal do time que só joga estadual. É isso que se transformou o Joinville. Voltando um pouco no Criciúma, a sua avaliação, o Criciúma subindo, precisa de mais investimento para manter, caso consiga o acesso à Série A para 2024. O Criciúma hoje tem 17 para 18 mil sócios, tem um rendimento de mais de quase 2 milhões de reais só com folha de sócios. O Criciúma hoje é um time financeiramente muito estável. É um time, financeiramente hoje está um exemplo, porque é casa cheia todos os jogos, a cidade se mobilizou,
Jogo contra o Juventude deu 18 mil pessoas, e o estádio não cabe mais ninguém, né? Até se pensa em ampliar o estádio, mas não cabe mais ninguém. A parte de vendas, marketing, licenciamento, direitos de TV, plano de sócio está super tranquilo. Então, o Criciúma hoje é o time mais preparado de Santa Catarina. Futebol é futebol. Mas é um time que, para a Série B, é interessante. Ele tem, por exemplo, os dois meias são muito bons. Felipe Matheus foi o melhor jogador do estadual e o Marquinhos Gabriel. Na frente ele trouxe o Éder, que é da cidade, né? Que o Éder estava no São Paulo, e trouxe o Felipe Viseu. Tem uma boa zaga, tem o Gustavo, um lateral inspirado. O Tencati faz um trabalho longo lá, já de bom tempo. Então, esse é o ano do Criciúma subir. Até bateu na trave ano passado. Mas o Criciúma é o ponto fora da curva, porque o trabalho feito lá é exemplar, não deve nada, paga direitinho e tem uma capacidade grande de conseguir investir. A gente vai chegar agora na Série D para você fazer um balanço aí, né? Temos o Ercílio Luz, Camboriú, Concórdia. Como é que você vê esses clubes? Bom, aí já vamos entrar numa outra situação que Série D realmente é um... Série D carne de pescoço. Sim. Porque nós tivemos 2 acessos, Santa Catarina, o Joinville subiu e o Brusque subiu como campeão em 2019. Mas assim, você tem que ter sorte de montar um time com investimento baixo. E aí você vai para os mata-matas e vai tentando galgar. O time mais preparado dos 3 é o Ercílio. O Ercílio é a SAF. O Ercílio é uma SAF. Ela foi já 2, 3 anos, ela foi adquirida por um empresário de Florianópolis, o Vinícius. Então ela tem uma estruturazinha boa. O técnico Raul Cabral é da cidade. Tem um dos destaques é o Leozinho, da seleção de futsal, que largou o futsal para jogar futebol de campo. E até fez gol na última rodada. E talvez o mais preparado. O Camboriú é interessante o caso, porque o Camboriú foi vice-campeão catarinense ano passado. Foi vice-campeão estadual. Classificou para a Copa do Brasil, parou na segunda fase para o Bahia. Só que foi rebaixado esse ano no Catarinense, caiu para a segunda divisão. Então aí já desmotiva. E o Concórdia é um trabalho de formiguinha, é um bom time, só que é um investimento muito baixo. Fazer futebol no Oeste não é fácil, na sombra da Chapecoense, estádio em reforma lá, mas tem que depender muito de sorte, tem que ser muito... O Itamar Schulli, o técnico experiente, está por lá, mas você tem que... a chave é muito ingrata, porque é a chave mais difícil, que são os times do Paraná e Rio Grande do Sul, classificando, vai para o mata-mata, mas não é uma condição, porque a Série D não paga nada, não tem nenhum tipo de direito, não entra nenhum dinheiro, então é muito difícil. Mas o Ercílio Luz eu acho que é o time mais preparado para conseguir subir, tomara que esse não suba. A gente está terminando essa entrevista, 3 perguntinhas rápidas para você. O que você acha da situação da SAF no Brasil? A questão, que a gente está aí na data FIFA, o Brasil joga neste sábado contra a Guiné e depois Senegal. Qual que é a sua avaliação de um possível técnico para a seleção brasileira? Porque a gente vai ter uma eliminatória longa, né, Rodrigo? E muitos países vão classificar aí na América do Sul. E a terceira é para deixar suas redes sociais, suas mídias. Fica à vontade. Essas 3 perguntinhas rápidas. Eu vejo que a SAF no Brasil hoje é uma situação que se achou como salvação para muito clube quebrar de endividado. Eu não consigo ver a aplicação de SAF num clube financeiramente saudável. Enfim, tem gente que está se agarrando na SAF, só que a justiça está caminhando para um caminho que está acabando com a proteção, que é justamente a justiça acionando as SAFs para penhorar situações envolvendo as dívidas do clube, da associação. Isso eu acho muito perigoso, porque mela a questão da SAF, mas é uma salvação que se encontrou, tem muito clube se agarrando nisso para buscar a salvação. Mas também tem clube que está reticente e não quer saber de investidor. Enfim, o modelo brasileiro, vamos ver como é que ele vai migrar e como é que isso aí vai caminhar, principalmente na questão da administração, que uma hora a fonte pode secar. Seleção brasileira vai pegar uma eliminatória fácil, isso não tem que dizer, vai ser uma eliminatória longa, onde classifica quase todo mundo. Eu acho, eu não tenho restrição sobre o nome for estrangeiro ou nacional. O Dorival eu acho um nome interessante para se tentar, até porque a seleção vai classificar para a Copa. Não há risco da seleção não classificar para a Copa. Então, já que não se consegue um nome do exterior, um nome que seja consenso, se falasse Dorival ou Abel Ferreira, nomes daqui do Brasil, não tem problema. Não acho que não tem que se criar essa resistência. Talvez porque o Dorival não tenha sido o nome do Jet Set, um nome que tenha ganhado a exposição do Tite, por não ter ganho o Mundial de Clubes, enfim, mas eu acho que é um nome a se considerar, e até porque se não caminha, a seleção não pode esperar. Já estamos no meio do ano, tem que começar o planejamento. Quanto à seleção em si,
Nesse momento, para amistosos, eu não vejo ainda a construção de time para a Copa, até porque a eliminatória vai ser de novo naquele sistema de todos contra todos, com 18 rodadas, né? Vai ter Copa América no meio do caminho, então tem jogo para caramba para se montar a seleção, tem muito tempo para se montar. Mas, enfim, que a CBF tome a decisão e tome a decisão rápido. Se for para ser o Dorival, eu não vejo problema nenhum, não consigo encarar preconceito nenhum. Para me seguir nas redes sociais, todos têm o mesmo arroba, é Rodrigo Blog. É só me seguir no Rodrigo Blog aí que você vai me achar no Instagram, no Twitter, nas redes sociais. Tá certo, essa foi a entrevista com o Rodrigo, da Rádio Cidade TV Brusque. O Esquema de Jogo fica por aqui. A todos uma excelente semana. Semana que vem tem mais.